Meu marido levou 20 minutos para responder a uma pergunta simples. Cadê o dinheiro da vaquinha? Eu estava sentada na sala de espera do centro de infusão, com o soro já pingando no meu braço, quando abri o aplicativo do banco só para conferir se o valor do próximo ciclo de tratamento tinha caído. A conta mostrava exatamente o que eu temia havia semanas. 0. Nenhum centavo dos 47 mil reais que amigos, colegas de trabalho e até desconhecidos generosos tinham doado através da campanha Força para a Renata. O nome que demos à vaquinha online quando descobri que tinha uma doença autoimune rara, dessas que exigem um tratamento importado, caríssimo e sem cobertura pelo plano de saúde. Sou Renata Fonseca Almeida. Tenho 34 anos. E até aquela tarde eu confiava cegamente que minha sogra, Dona Marlene, estava cuidando da conta conjunta que abrimos especialmente para receber as doações. Porque eu, entre exames, consultas e sessões de infusão, simplesmente não tinha energia para administrar planilha nenhuma. Liguei para ela ali mesmo, ainda com a agulha no braço. Dona Marlene, o extrato tá zerado. O que aconteceu com o dinheiro do tratamento? Ela demorou para responder. E quando respondeu, a voz saiu leve, quase impaciente, como se eu estivesse interrompendo alguma coisa mais importante. Ah, Renata, eu ia te explicar isso com calma. Usamos uma parte para adiantar despesas do casamento do Rodrigo. Ele já tem 30 anos. Precisa constituir família, seguir a vida. Você já teve sua vez. Fiquei séria, tentando entender se tinha ouvido direito. Minha vez do quê, Dona Marlene? De casar. De ter atenção, de ser prioridade. Você já é... Ela hesitou por um segundo e completou mesmo assim. Você já é velha, Renata. Precisa parar de competir com seu cunhado por essas coisas. O soro continuava pingando, gota a gota, e eu sentia cada palavra dela entrando em mim com o mesmo ritmo frio. Não era sobre competição. Era sobre um tratamento que, sem aquele dinheiro, eu simplesmente não conseguiria continuar. Desliguei sem responder, porque não confiava na minha própria voz naquele momento. Olhei para a bolsa de soro pendurada ao lado da cama. Fiz as contas mentalmente. Quantos ciclos ainda faltavam? Quanto cada um custava? Quanto tempo eu tinha até que meu corpo começasse a piorar de verdade sem a medicação? E pela primeira vez desde o diagnóstico, entendi que a doença não era mais a minha maior ameaça. Meu nome é Renata Fonseca Almeida e até aquele dia eu tratava minha própria sobrevivência da mesma forma que tratava um balanço contábil. Difícil, com paciência, organização e a fé de que, se eu fizesse tudo certo, os números fechariam no final. Trabalho com contabilidade há 12 anos. Fecho balanços de empresas que faturam milhões, encontro inconsistências que auditores mais experientes deixam passar, e talvez seja por isso que, assim que desliguei o telefone, meu primeiro instinto não foi chorar, foi abrir uma planilha. Comecei a reconstruir, linha por linha, para onde tinha ido cada real daquela vaquinha. A campanha Força para a Renata tinha sido criada pela minha cunhada Juliana. 3 meses antes, quando os médicos confirmaram o diagnóstico e calcularam que eu precisaria de pelo menos 8 ciclos do medicamento importado, cada um custando perto de 6 mil reais. Meu marido, Tiago, sugeriu que a conta ficasse sob responsabilidade da mãe dele só para organizar melhor, já que ele viajava muito a trabalho, e eu estava fraca demais para lidar com burocracia bancária. Eu devia ter estranhado na hora, mas confiei, porque era família, porque Dona Marlene sempre se mostrou prestativa nos aniversários, nos almoços de domingo, na fachada toda montada de sogra, dedicada que aparecia nas fotos, que ela mesma postava, nos grupos de WhatsApp da igreja. O problema é que confiança no meu trabalho é a primeira coisa que a gente aprende a não aceitar sem comprovante. Passei a tarde inteira revisando notificações antigas do aplicativo do banco. Capturas de tela que eu tinha guardado sem intenção, nenhuma além de acompanhar o progresso da campanha. E foi ali, cruzando datas, que percebi um padrão que eu não tinha notado antes. Os saques maiores sempre aconteciam nas semanas anteriores às reuniões de planejamento do casamento do Rodrigo, meu cunhado mais novo que ia se casar em dezembro, numa cerimônia em Gramado que já vinha sendo anunciada nas redes sociais. Havia meses como o evento do ano da família. Enquanto eu enfrentava enjoos, quedas de pressão e o medo de não acordar de uma sessão de infusão, a mesma mulher que jurava rezar por mim todas as noites estava decidindo, silenciosamente, que meu tratamento podia esperar. Porque o casamento do filho preferido não podia. A confirmação que eu esperava, sem admitir que esperava, veio de um lugar que eu nunca imaginei. Minha cunhada Juliana. Ela me ligou numa terça-noite, com a voz baixa, quase sussurrando, como se tivesse medo de ser ouvida mesmo estando sozinha em casa. Renata, eu preciso te falar uma coisa, mas você não pode contar que foi eu.
Pode falar, Ju. Dona Marlene me pediu para ajudar a organizar os fornecedores do casamento do Rodrigo. E teve um dia que ela mandou um comprovante de pagamento para mim, sem querer, achando que tinha mandado pro grupo da família. Era da conta da vaquinha. Fechei os olhos, sentindo o corpo pesar de um jeito que não tinha nada a ver com a doença. Quanto, Ju? 12 mil, só naquele comprovante. Pro buffet. Mas acho que teve mais coisa antes disso. Não gritei. Não chorei ali na hora. Só agradeci a ela calmamente e desliguei. Porque eu já sabia, no fundo, que precisava de mais do que a palavra de alguém com medo. Precisava de provas que se sustentassem sozinhas, do jeito que eu sempre exigia de qualquer auditoria que fechava. Levei 3 dias solicitando formalmente o extrato completo da conta conjunta ao banco, alegando necessidade de acompanhamento médico-financeiro, já que meu nome também constava como titular. Quando o documento chegou, imprimi cada página e organizei numa pasta simples, de plástico transparente. A mesma que eu usava para guardar recibos de consultas. Ali estava tudo. 47 mil reais recebidos ao longo de 3 meses. 29 mil transferidos. Em 8 operações diferentes. Para fornecedores de casamento em Gramado. Decoração, buffet, fotógrafo, um vestido importado para a noiva. Restava um pouco mais de 18 mil na conta. Insuficientes até para cobrir 3 dos 8 ciclos que eu ainda precisava fazer. Não fiquei com raiva de imediato. Fiquei com uma calma estranha, quase clínica. A mesma que uso quando encontro uma fraude contábil. Grande demais para reagir por impulso. Sabia que gritar não resolveria nada. Sabia também que Dona Marlene tinha decidido, sem me perguntar, que o casamento do filho valia mais que a chance de eu continuar viva sem complicações. Guardei a pasta na bolsa. Marquei no calendário a data do casamento em Gramado, 15 de dezembro, e comecei, silenciosamente, a planejar exatamente como aquela verdade ia chegar até todos os convidados que estariam lá. O salão de festas em Gramado estava decorado exatamente como Dona Marlene sempre sonhou. Flores brancas importadas, um telão gigante transmitindo a cerimônia, ao vivo para os convidados que não conseguiram viajar, e uma mesa de honra reservada para a família que sempre esteve unida, como dizia a legenda que ela mesma publicou no story daquela manhã. Fui convidada, claro. Recusar teria levantado perguntas cedo demais. Esperei até o momento dos discursos, quando o mestre de cerimônias passou o microfone para os familiares mais próximos. Levantei-me com calma, segurando apenas meu celular, e pedi a palavra para desejar um brinde especial aos noivos. Dona Marlene sorriu, orgulhosa, sem imaginar o que vinha a seguir. Comecei agradecendo a presença de todos, elogiando a festa, o esforço da família. E então, com a mesma calma que uso para apresentar um balanço em reunião de diretoria, conectei o celular ao sistema de som, que já estava ligado ao telão para transmissão ao vivo. Antes do brinde, eu queria compartilhar uma coisa importante sobre como esse casamento lindo foi possível. Projetei uma por uma as páginas do extrato bancário, os valores, as datas, o nome da campanha Força para a Renata, ao lado de cada transferência para fornecedores de Gramado. O silêncio que tomou o salão foi mais alto do que qualquer grito. Não precisei dizer muito mais. Os números, como sempre, falaram sozinhos. Vi Dona Marlene empalidecer, tentando se levantar da mesa de honra, enquanto Rodrigo olhava para a tela sem conseguir formar uma frase completa. Devolvi o microfone. Agradeci novamente pela oportunidade de estar ali e saí do salão sem esperar reação de ninguém. Hoje, 6 meses depois, retomei o tratamento com o dinheiro de uma nova campanha, organizada por amigos que viram o vídeo daquela noite circular nas redes. Dona Marlene ainda não me procurou para se desculpar. Talvez nunca procure, mas aprendi que proteger minha própria vida não era falta de amor por família. Era finalmente amor próprio.